comunidade Fefique, estamos aqui em mais um episódio incrível. Estamos aqui no MacCast, em parceria com o MacPlay, na própria Fefique. Incrível, com um personagem, um convidado incrível. Guineres é um influenciador digital e cantor. Ele produz conteúdos na plataforma Instagram, TikTok, Spotify e YouTube, abordando temas como humor, lifestyle, arte e a vida cristã. E aí, obrigado pelo convite, tô amando estar aqui. E amei personagem, eu gostei. Você gostou? Achei chique. Porque é isso que nós vamos falar hoje, sobre teatro, cultura, transformação. Por favor, se apresente para nós. Meu nome é Guineres, eu tenho 29 anos, sou do ABC Paulista e trabalho na internet como influenciador, cantor, artista. Um dia me falaram que eu sou um artista multiplataforma, eu achei muito chique. Nossa, que chique! Aí eu agreguei isso na minha carreira. Então estamos Incrível. aí, né, na multiplataforma, que é bom que você pode fazer o que você quiser. Né? O dia que eu quiser, vou fazer um biscuit. Vou lá. Agrega. Uau. É isso aí. Incrível. Então, assim, vamos falar sobre artista. Você fez teatro. Conta pra mim como foi essa experiência. Eu comecei no teatro com 14 anos, na minha igreja local, né? A gente tinha um ministério. Cara, e foi ali, assim, onde abriu minha cabeça pra muita coisa, no sentido de uma forma que eu poderia ser útil no reino de Deus, uma forma onde eu conseguiria expressar minha arte. E o teatro é um lugar onde a gente reúne dança, canto, atuação, figurino, maquiagem, tudo. Então, foi ali onde virou essa chave na minha cabeça, assim. Falei, cara, é isso que eu quero ser, assim. E eu entendi como que Deus conseguia usar isso também, né? Porque até então, na minha época, né? Quando Nossa, eu tinha 14 anos, as coisas eram diferentes. A gente não tinha uma Fefique, né? Que falava assim, tem coisa de terror. Não tinha nada disso. Então, era tudo muito tímido, né? As coisas eram mais tradicionais. As pessoas tinham a cabeça um pouco mais resistente, né? A arte no geral. Mas, graças a Deus, isso tem mudado. A gente tem conhecido muitos artistas talentosos, né? Com você. Para com isso. Ai, glória a Deus, aleluia. Mas isso é muito interessante que você falou, porque eu fiz balé por 13 anos da minha vida. Então, assim, às vezes não, porque isso aqui não é uma forma de adoração. Isso aqui, aí veio Ana Paula Valadão, já se Ministério de Dança. Não, gente, Ana Paula Valadão é perfeita. Onde eu posso enaltecê-la? Beijo, Ana. Te amo. Beijo, Ana. Será que acho que ela não vai assistir? Ela vai ver sim. Ela me segue, você sabe, né? Nossa! Ana, eu te amo demais. Enfim, mas eu acho isso tão interessante que a gente pode glorificar a Deus em todas as áreas, as esferas da sociedade, em tudo. E assim, como que você entendeu que a arte é um propósito e um chamado que o Senhor colocou sobre a sua vida? Eu acho que, primeiro de tudo, foi algo muito pessoal, assim. Antes de eu querer externar isso para as outras pessoas e ver isso como um chamado no seguinte sentido de propagação, foi algo muito interno. Sim. Porque foi através da arte onde eu comecei a ser lapidado, onde eu fui entendendo as minhas emoções, minha personalidade. Foi a minha forma de comunicar com Deus, sabe? Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de conseguir viver Jesus de uma forma mais convencional, onde eu ia e ficava orando assim, sabe? E depois eu aprendi, claro, mas assim... Quando eu era menor, foi escrevendo peças que eu comecei a entrar em contato, onde Deus começou a ministrar no meu coração, foi escrevendo canções, foi desenhando. Então, pra mim, essas coisas, tanto em relação de consumir arte, né? Tipo, às vezes a gente fala, tava vendo um filme, Deus falou comigo, um filme nada a ver, né? O filme do K-pop, Guerreiras do K-pop. Você assistiu? Bom pra caramba. A vassoura, Muito bom, muito bom. E as pessoas às vezes não entendem, né? Mas eu acredito realmente que a nossa cabeça funciona de uma forma diferente. E pra mim foi uma grande relutância, assim. Então, no momento em que eu entendi o que aconteceu comigo e a potência que a arte tinha em mim, e o tanto que o Senhor ministrou em mim, isso começou a explodir pra fora. Eu comecei a realmente entender esse lugar de... Cara, tem outras pessoas como eu que precisam ouvir da mesma forma que eu ouvi, sabe? Sim. E aí que foi onde Deus entrou no lugar de me trazer essa responsabilidade de ser para outras pessoas aquilo que eu não fui, que eu não tive, quando eu era adolescente, né? Então, hoje eu carrego muito esse encargo no meu coração de ser essa referência para as pessoas, assim. E não referência no sentido de... como eu sou referência. Não é nesse lugar, assim, mas no sentido de, cara, eu quero que eles olhem pra mim e eles tenham alguém que possa inspirá-los de alguma forma, sabe? Sim. E eu luto muito por isso, assim, pra inspirar artistas. E eu falo que eu tô construindo algo que talvez eu não vá ver, assim, o fruto, sabe? Legal. Mas eu sei que daqui a 30 anos
alguém novinho um dia vai falar, mas eu vi o seu vídeo quando eu era criança. E eu vou falar, é isso aí. E essa pessoa vai estar infinitamente maior que eu, fazendo coisas muito maiores que eu. E hoje eu encontrei, pra mim é isso, assim, é o que dá sentido, sabe? Aquilo que eu tenho. E além disso também eu acho que a arte nos permite muito criar e falar coisas, né, sobre assuntos que de forma comum a gente não consegue falar. Então, eu até, por exemplo, fiquei muito conhecido na internet por causa de humor irônico, né, humor ácido, eu sempre tive isso, assim. E no momento... Sinal, eu rio horrores. Hã? Eu rio horrores. Então, e aí quando eu comecei a amadurecer um pouco mais, assim, que eu comecei a... Eu entendi que eu usava isso de uma forma tóxica, né, que não era legal o que eu fazia. Mas, e aí o primeiro instinto que eu tive foi rejeitar isso, assim, falar, não, preciso agora ser diferente. Você sumiu, né? E aí, na verdade, o que eu entendi foi que Deus tinha me dado essa fagulha de conseguir, com humor também, trazer essa provocação. O humor tem esse papel, né? Sim. Então, acho que quando a gente coloca diante de Deus esses nossos dons, nossos talentos, ele também vai lapidando, né? Isso também é muito importante. Então, eu acredito que tudo tem seu papel, sabe? Na nossa personalidade. A gente só precisa ser humilde e nos colocar diante do altar do Senhor e dar-lhe tratamento, viu? Porque... O meu chefe, é muito engraçado que eu tenho um líder que ele fala exatamente isso. Porque por também ter um lado mais artístico, comunicar e tudo mais, eu sempre achava que isso era errado. Ah, isso é errado. Senhor, me muda. Eu quero ser a menina de Provérbios 31, que menininha usam lacinho, kkk, bibi, chuchuchu, isso aqui. Toda menininha. E aí eu nunca fui essa menininha. Eu sempre fui muito... Ai, mas vambora, meu filho. Vamos. E aí quando a gente vê isso... O Senhor, ele dá um nível de energia suficiente para a gente exercer certas coisas. Então, a gente nunca tem que orar para ser mudada, mas sim para o Senhor nos moldar. E eu acho que exatamente esse refinamento é o que mais dói. Dói muito, porque eu acredito que talvez seja muito mais fácil até você querer assumir uma outra personalidade, né? Você negar essa fagulha que tem dentro de você, assim... Porque, querendo ou não, e principalmente em determinados dons, assim, é muito mais confortável, porque o ambiente te deixa mais confortável, né? Pra você ser mais calminho. Isso aqui. É muito difícil quando você tem que nadar contra a maré e tal. Muito! Mas aí também a gente tem que entender que são outras pessoas que também são beneficiadas por causa disso, né? Não é sobre a gente. Porque pelo meu conforto, tipo assim... Não sei se valeria a pena tanto esforço, sabe? Só pra fazer um videozinho legal, tipo assim, não ia valer, sabe? Eu preferia ficar na minha mesmo. Mas quando a gente pensa que isso é além de nós, né? E até andando aqui pela feira e tal, e conhecendo tanta gente esquisita que nem eu, que eu amei, cara, eu amei aqui. E as pessoas sempre falam, nossa, e você tá fazendo algo que é o que a gente faz, o que a gente gosta. Sim. E falando na linguagem do pessoal, que o pessoal entende. E também colocando essas faíscas criativas nas pessoas, assim, eu acho que isso é tão precioso, é tão especial. E realmente, acho que é a melhor parte, assim, daquilo que a gente faz, né? Sim. É ver a pessoa que está recebendo aquilo que a gente é porta-voz. Sim. Porque afinal de contas, no fim, é tudo sobre as pessoas, né? Sim. Tudo que a gente faz no reino de Deus é para os outros. Então, apesar da obra que Deus fez em mim ser maravilhosa, no fim das contas, isso resulta nas outras pessoas de alguma forma, né? Total. E falando em obras, você lançou recentemente um videoclipe, uma música, um álbum. Conta pra gente um pouquinho sobre como foi esse processo criativo. Esse clipe que eu lancei agora se chama Ossos Secos e ele é uma analogia à a história de Ezequiel 37, né? Onde estava no Vale de Ossos Secos. E a história foi muito curiosa, assim, porque eu tava fazendo um álbum chamado Sai do Chão. E a premissa do álbum era que eu queria fazer músicas alegres, eu vejo muito meu chamado, assim, meu lugar de exercer o meu dom na música pop, na música dançante, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de consumir. E eu vejo que é onde eu consigo, assim como no humor, criar algo que alinha com a mensagem, sabe? Eu nunca tratei a música como um ritmo, pra mim é uma mensagem. Sim. Então, eu sempre também fui muito contra música agitada que não fala sobre nada. Então eu falava, cara, como assim, sabe? E isso sempre fervilhou assim no meu coração. E aí eu falei, não, vou fazer um álbum Sai do Chão que vai ser sobre isso. Que vai ter esse jogo de palavras, né? Que os escritores gostam, né? Beijo pra todos os escritores da Fifi. Aí, e eu falei, então o álbum vai ser sobre a gente sair da tristeza e a gente ir pra alegria. Muito bom. Poético, né? Poético. E aí nesse meio tempo eu fiquei muito mal. E aí eu fiquei malzaço, assim, aí eu não entendi. Falei, cara, eu tô fazendo um álbum feliz, eu fiquei mal pra caramba, como nunca antes. E aí no dia em que eu comecei, assim, a reacender de volta, assim,
eu cheguei à conclusão que, na verdade, o evangelho, né, e aquilo que Deus estava fazendo em mim não era sobre eu estar triste e eu ficar feliz, e sim sobre eu estar morto e estar voltando à vida. Muito bom. Na hora que me virou essa chave, e eu falei assim, cara... E sabe onde que me virou isso? Quando eu estava ouvindo o Thriller, do Michael Jackson. E eu achei várias... Então, e aí na hora eu pensei assim, cara... Porque estudando, inclusive, sobre música pop para construir o repertório, que eu falei, cara, a gente tem que aprender do melhor, né? E para mim o Michael, ele é a referência suprema de tudo que a gente tem de cultura pop, né? Sim. E eu comecei a me debruçar, estudar muito, e eu ouvindo o Thriller, eu pensei assim, poxa, isso é tão bom. Pra mim é a maior música da história, assim. Aí eu falei, cara, isso é tão bom, é uma pena que nenhum crente vai conseguir fazer isso, né? Porque a gente tá falando de zumbi. Aí na hora minha cabeça fez assim, ó, tum! Ezequiel 37. Eu falei, não pode ser. Satanás, sai daqui. Satanás. A gente pensa que é levante. Aí eu fui ler na Bíblia, assim... e aí quando você começa a ler, você vê que a história é fantasmagórica, né? Quando a gente os tendões se juntam. E aí você começa a se ver naquela cena, assim, tipo, cara, você tá num lugar cheio de osso, e aí do nada bate um vento, o osso começa a voar de um lado pro outro, e aí vira esqueleto, e do esqueleto começa a crescer veia, começa a crescer carne, e do nada eles começam... E falei, cara... E aí na hora me veio esse ímpeto, assim, né? E ao mesmo tempo o osso vira um exército, então a gente também vai pra essa batalha, né? Sim. E na hora eu escrevi essa música, me veio essa ideia assim... E aí eu lembro que eu tava, falei, né, fiquei receoso, assim. E aí eu mostrei pra minha irmã, que a minha irmã é meu, sabe o grilo do Pinóquio? Consciência. A minha irmã é meu oposto, assim, ela é centrada, ela é super, né? Eu falei, Nina, é o seguinte, olha isso daqui que eu tive essa ideia. Me expliquei total, assim, ela falou, Gui, qualquer pessoa que não tem essa visão sobre o que Jesus faz na nossa vida, não tá vivendo um cristianismo correto. Porque Jesus não veio pra nos tornar melhores, ele veio pra nos ressuscitar da morte, né? Amém. E aí eu falei, tá... Aí eu comecei a ir, assim, e essa música desencadeou esse processo também de eu entender esse lugar de reacender meus dons. Então foi por causa dela que eu comecei a incorporar mais elemento do teatro, da maquiagem, do figurino, da moda, de tudo isso no trabalho que eu faço. E, cara, eu achei que eu tava ficando maluco, assim, no começo. Eu fiquei muito receoso das pessoas não entenderem, porque eu me senti realmente dando um passo de fé, assim. Mas ao mesmo tempo, sabe quando você tá tão convicto daquilo que você tá fazendo, que ao mesmo tempo que eu tava muito inseguro, eu me senti muito confiante. E na hora que lançou, atualmente, né, não sei quando você tá vendo isso, mas atualmente hoje, faz acho que 2 semanas, assim. E foi uma virada de chave, assim, no sentido de realmente as pessoas falarem, uau, como ninguém nunca fez isso antes e tal. Sim. E aí eu vi que foi o que virou minha chave, assim, eu vou falar carreira por falta de palavra melhor, mas carreira parece que é muito... Em nome de Jesus. Não, mas é carreira no sentido de tempo, assim, né? Do trabalho que você desempenha e tal. Então isso foi uma virada de chave, assim, na forma que eu produzo arte, que foi o que me ajudou a entender tanto quem eu sou como o que eu posso exercer pros outros, né? Trazendo essa coisa da estética que eu amo. E usar isso não como muleta, né? Pra validar um discurso, mas pra potencializar um discurso. Então, é isso aí. Muito bom, muito bom. Nossa, eu amei. Os esquisitos se identificaram. Cara, eu falei assim, mano... Obrigada. Eu não sabia que tinha tanta gente... Mas eu falo esquisito no melhor dos sentidos. Eu me considero esquisitona. Então, sabe? Nossa, aí quando eu postei que eu vi o tanto de gente estranha, aí eu já fiquei imaginando, cara, o dia que a gente fizer um show ao vivo, você imagina. Todo mundo... A fila, aquele... Categorizado, assim. Todo mundo. Não, vai ser loucura, que eu quero todo mundo assim, ó. Já temos data? No coração de Deus, só falta ele trazer pra nós. Agosto, gosto de Deus. Logo Muito Deus bom. revela. No instante que Deus soprar, eu solto. Sim, mas assim, isso é tão incrível. É tão incrível. E eu te acompanho há muito tempo. E eu fiquei tão feliz de te ver mudando. Eu vi um amadurecimento, assim, um crescimento. Claro que eu estava amadurecendo junto com você. Sim. Mas foi tão bonito de ver o seu zelo crescendo mais, sabe? E aí eu falei, nossa, agora ele não é, entenda essa palavra, não é só um influencer, mas Sim. ele é um embaixador da cultura. Sabe? Você tive... entende? Sim, total. Ai, então eu tive essa bênção e esse privilégio que foi crescer em público, assim, no sentido de... Eu fiquei muito conhecido, né? Eu tive uma projeção grande, meio de repente, por um tipo de conteúdo, né? Que, em partes... Eu não vou falar que a pessoa fala que eu não me identifico, assim, não é isso. Eu acho que ainda ali tinha um resquício, assim, tinha uma coisa, mas eu usava da forma errada, né? Porque meu coração não estava alinhado com o meu propósito, enfim. E ao mesmo tempo que, assim, você se expor dessa forma, estar exposto, e é ruim porque as pessoas se lembram de quem você era e te definem ainda,
por algo que você fez há 1 ano e pouco atrás, 2 anos. Eu também acho uma bênção, porque eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem, sabe? Então, hoje eu acho que a coisa mais legal que teve foi todo mundo acompanhar esse processo, para as pessoas verem, tipo assim, não que hoje eu sou bonzinho, mas para elas aprenderam comigo, né? No sentido de, e elas veem a mudança de Jesus, sabe? E não é só, porque se fosse por imagem, seria muito melhor se eu não tivesse se passado, né? Se eu tivesse aparecido agora. Mas eu acredito que realmente tudo aponta, sabe? Para a obra de Deus e para a obra que Cristo faz em nós. Então, ao mesmo tempo que é ruim, porque muitas vezes algumas pessoas ficam com aquela imagem que elas têm guardada por causa de uma briga que eu arrumei, sabe? Uma confusão, um negócio que eu falei que eu não devia. Mas ao mesmo tempo também é ótimo, porque teve muita gente, assim, que me acompanhou, e eu acho que é muito legal. E no fim das contas, eu acho que todo mundo tá aprendendo junto, né? Sim. E meus erros vão ensinar também. Total. Quem é esperto aprende com o erro dos outros. Exatamente. Né? Mas eu acho que isso é muito legal de você ter falado, porque todo mundo erra. Sim. E aí, isso é muito, muito, muito maduro da sua parte. Isso me ensinou, inclusive, a ser mais compassivo com os outros, sabe? Porque às vezes a gente vê, né, aquela pessoa quando ela sai do BBB e ela quer limpar a imagem, né? O primeiro discurso dela, né? Ai, não, porque todo mundo erra e tal. E realmente, assim, mas todo mundo erra, a gente sabe disso, na cabeça. Sim. Mas isso também me ensinou a ser mais compassivo com outras pessoas. Muito porque bom. Hoje em dia, por exemplo, eu me vejo num lugar, assim, que às vezes eu vejo pessoas mais novas aparecendo e ganhando projeção. E eu vejo elas cometendo erros que eu já cometi. Sim. Às vezes eu chamo no direct e dou um toque. Às vezes eu dou um toque. Mas às vezes eu falo assim, não, tudo bem, uma hora ele vai aprender. Assim, e eu oro para que a pessoa aprenda de uma forma saudável, assim, né? Que eu não... Porque às vezes o dano é ruim, o dano é, né? Mas que Deus ensine. Amém. E olha, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma mensagem para os criativos de plantão que estão nos assistindo, que têm receio de começar a produzir conteúdo, né? Que tem receio de começar a produzir arte para transformar a cultura que estamos. Tá, eu acho que a maior dica que eu posso dar é comece com o que você tem, com o que você sabe no momento. Com o repertório que você tem, e não tenha medo de ouvir críticas, não tenha medo do que vão falar, assim. Cerque-se de pessoas que são confiáveis, que vão te exortar se você errar, que vão saber te conduzir na palavra, mas não dê ouvidos a pessoas que não entendem, que não estão na mesma pegada que você, e se submeta ao tratar do Espírito Santo. Não pule etapas, por menor que seja, assim, não queira colocar nada debaixo do tapete. Submeta ao seu caráter, e você vai ver o quanto a sua transformação de caráter vai potencializar a sua arte e vai tornar isso cada vez mais único, porque até estava conversando com esqueci o nome da irmã, a Sara, e ela falou uma coisa muito séria, né, que os artistas são os primeiros chamados à santidade, e realmente eu acredito que a santidade é o que potencializa a nossa arte, o nosso dom. Não adianta nada você cantar bem, você ser o top, assim, você fazer e você acontecer. Cara, se você for vazio, vai pro The Voice e não pra igreja. Muito bom, muito bom. Gui, fala aí suas redes sociais, o pessoal te seguir. Como se não fosse, né? Como se não seguisse já. Ah, não. Gente, eu também não sou a Beyoncé, não. Vamos com calma. Tem muita gente que ainda dá pra seguir. Ainda mais que eu perdi seguidor depois do clipe da caveira. Depois que eu comecei, ganhou projeção, mas também perdi. Então sempre dá pra agregar. Ó, aqui na Fific já teve 18 mil pessoas de público. Se organizar direitinho, aí, já recupera o que eu perdi. Aí, ó. Vamos lá. Fala aí sua rede social. Em todas as redes sociais. No YouTube você tem meus clipes, no Spotify, em todas as plataformas de música. Pra você conseguir assistir, ouvir, consumir, compartilhar. E vem aí, Sai do Chão, o maior álbum do milênio. Aleluia! Prepotente pra caramba. Você é profética, aleluia. Amém, aleluia, quebrando recordes. Nem que seja do álbum menos ouvido, alguma coisa a gente quebra. Oh, meu Deus, tá amarrado. E é isso, gente. Um beijo.